Bom, hoje nós estamos recebendo aqui na minha sala do Zoom o advogado Marcelo Knopfelmacher, fabricante de botões, né? Knopfel é botão em alemão, assim como Schumacher é fabricante de sapateiro. Essa entrevista está acontecendo porque o Marcelo, o doutor Marcelo, né? Advogado, criminalista, tributarista, publicou um artigo na pinta no blog do meu amigo Fausto Macedo. Eu sou um velho amigo do Fausto, grande admirador dele. E ele também disse que é meu admirador para poder eu ficar dizendo que eu sou admirador dele, né? E sou freguês do blog dele. Então, seja bem-vindo aqui à sala que reina aqui a rainha-mãe, a dona Isabel, e o rei Arthur. Arthur é um filho que eu tenho aos 70 anos, com 2 anos e 3 meses. Então, o Marcelo escreveu um artigo chamado O Povo e o STF, né? E o STF é um assunto bastante dominante na minha vida de jornalista, né? Então, Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Neumann. Para mim é um prazer. Quando o Fausto me disse que você queria fazer uma entrevista comigo, fiquei bastante lisonjeado. Realmente vocês são craques do jornalismo aí, te acompanho faz tempo, e para mim é um privilégio muito particular poder falar com você, especialmente sobre um tema que para nós está tão realmente no radar, né, Neumann? Questão da institucionalidade e também das melhorias que eventualmente a gente possa pensar em conceber para o nosso país, né? Marcelo passou 15 anos como tributarista, depois também se dedica, criou é sócio de um escritório que também é criminalista. Por que essa mudança? Desinteressou do imposto e passou a cuidar mais do crime? Por quê, doutor Marcelo? Neumann, olha, assim, o tributário é muito interessante, né? Mas eu percebi que as discussões estavam cada vez mais repetitivas, as coisas estavam assim já mais, vamos dizer assim, esclarecidas depois de 1988, né? Porque no pós-88 teve muita discussão tributária, né? Então eu peguei, trabalhei na área tributária de 95 até mais ou menos 2014, 2015, exclusivamente, assim, né? A partir de 2014 eu já comecei a ir para a área criminal também. Então, de 95 para cá, a gente foi vendo que muitos conceitos de tributos que estavam sendo discutidos, o Supremo já pacificou. Então, portanto, os grandes litígios já não se fazem mais tão presentes, assim, uma necessidade de uma atenção tão especial por parte da nossa parte. E, por outro lado, a gente verificou com uma série de instrumentos novos que vieram para o processo brasileiro, processo penal brasileiro, né, instrumentos como colaboração premiada, acordos de leniência, a lei de organizações criminosas, esse aperfeiçoamento que teve em 2012 e que passou a valer em 2013 da lei de lavagem de dinheiro, que ampliou significativamente assim as hipóteses de punição, porque extinguiu lá o rol dos chamados crimes antecedentes. A gente verificou que tinha uma atenção muito grande para essas questões jurídicas, né? Então, o advogado ele tem que ser, Neumann, um ator de transformação social, isso no plano macro, no plano mais do ativismo, né, de uma contribuição que a gente faça para o país, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que estar sensível às questões individuais. E, realmente, esse é o direito que está mais em voga hoje em dia e onde as questões mais, vamos dizer assim, sensíveis se fazem presentes, né? E o crime tá muito na moda. Nós vamos praticamente falar só de crime aqui, né? Ou melhor, né? Da ausência de punição do crime. O doutor Marcelo é muito jovem, é mais novo que meu filho mais velho, Vladimir, 48 anos.
mas a PUC é marcada, na minha geração, né, pela famosa invasão do Erasmo. Então, mas aí ele ainda era bebê, né, nesse tempo, no tempo do Erasmo Dias. Mas, olha, sem então a dúvida. PUC tem uma tradição de resistência democrática, né, que foi marcada Claro. pela passagem do arcebispo, do cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo arcebispado de São Paulo na resistência contra a ditadura, né? E hoje nós estamos assim numa espécie de replay, nós estamos fazendo reset aí, não da ditadura, que o Bolsonaro até que tentou dar um autogolpe, mas não conseguiu, né? De qualquer maneira, um ator central nesse nosso panorama contemporâneo é o Supremo Tribunal Federal. Eu me tornei, e o doutor Marcelo deve ter conhecimento disso, eu me tornei muito conhecido porque eu participei de um grupo que entrevistou o ministro Marco Aurélio Mello na Roda Viva. E eu me dava muito bem com o Marco Aurélio, fui à posse dele no Tribunal Superior Eleitoral e tal. Ele me mandou procurar para eu me entrosar com ele no movimento contra o voto nulo. Eu me recusei porque eu nunca votei nulo, então eu estou correndo um sério risco de votar nulo no ano que vem, mas eu nunca votei nulo, sempre votei mal, né? Porque as opções no Brasil são sempre muito ruins, e fui lá para o Roda Viva com o Marco Aurélio quando ele me fez a famosa pergunta, né? José Neumann e Pinto, o senhor não acredita em nossa Suprema Corte? E eu fiquei famoso no Brasil inteiro porque eu disse não. E o doutor Marcelo, que lida com a Suprema Corte como advogado, o senhor acredita na nossa Suprema Corte, doutor Marcelo? Olha, eu, em primeiro lugar, quer dizer, a gente milita lá, né? Evidentemente, a gente tem que ter um respeito, como todo cidadão brasileiro, pela Corte, por seus ministros, né? E isto não significa dizer que isto também não quer dizer que não podemos criticar decisões, né? Eu assim, Neumann, eu não critico pessoas, eu critico decisões, né? E eu me sinto livre para fazê-lo, sempre de modo respeitoso. E, dentro da tua pergunta, eu preciso acreditar na justiça. Se eu parar de acreditar na justiça, eu paro de advogar. Essa é uma premissa. Da mesma maneira que o jornalista acredita na imprensa. A gente acredita que a imprensa tem um papel fundamental, em contraposição, por exemplo, à ausência de filtro que a gente tem em redes sociais, manipulação e tal. Então, nós precisamos acreditar na justiça. Que há decisões realmente, e aí, se você me permite, eu vou até avançar um pouco, né, no tema do artigo que você menciona, eu acho que você vai me perguntar, mas eu só vou me antecipar pontualmente aqui. Se, por um lado, a gente precisa preservar a institucionalidade, quer dizer, não é desejável numa democracia ataques a pessoas e a instituições sistemáticos. Assim. Eu acho que isso é muito lesivo à ordem democrática. Pior do que as decisões com as quais a gente não concorda do Supremo é nós não termos um Supremo livre, né? Isto posto, eu tenho críticas, sim, a diversas decisões do Supremo. Por outro lado, reconheço que há decisões do Supremo importantes e posso especificá-las na medida do que você for me conduzindo aqui a falar. Ok. Eu acho que assim a coisa mais reveladora para mim, eu sou completamente analfabeto em direito, mas quando no começo foi a coisa que me chamou a atenção para chamá-lo para essa entrevista, quando o senhor faz uma observação no seu artigo sobre a ausência na estrutura jurídica brasileira do instituto mais famoso da democracia americana, que são os chamados pesos e contrapesos, né? Os pais fundadores instituíram. Eu gostaria que, como o artigo tem uma limitação e ficou só ali o conceito lá,
Eu gostaria que o senhor explicasse a história do pesos e contrapesos, por que é que existem pesos e contrapesos, e por que ele não foi introduzido esse instituto na nossa tradição constitucional. Então, Neumani, na verdade, sendo bastante franco e direto, as nossas constituições, a Constituição de 88 também, é muito inspirada na Constituição norte-americana, né? E no constitucionalismo norte-americano está totalmente presente essa figura dos pesos e contrapesos, que são os tais dos checks and balances. Nós temos isso no Brasil, sim, né? Nós temos basicamente, só para explicar para quem está nos ouvindo, né? Que são esses freios e contrapesos? Um poder fiscaliza o outro, né? De maneira que cada qual possa exercer livremente, possa exercer validamente as suas funções, né? Isso foi concebido, na verdade, isso é um aperfeiçoamento da teoria de Montesquieu, né? O seu célebre Espírito das Leis, em que ele propõe justamente a separação do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, 3 poderes. E para que eles possam funcionar de maneira adequada, né, e preservar a democracia e, portanto, a atuação por parte do povo, por intermédio dos seus representantes, nós temos várias situações. Vou dar alguns exemplos que, fora do judiciário, depois vou para o judiciário. Então, por exemplo, a medida provisória, né? Quem pode baixar a medida provisória desde que relevante e urgente? O presidente da República. Mas a medida provisória, por ser um ato de legislar, e esse ato de legislar é privativo do legislativo, será o legislativo que vai dizer, o Congresso vai dizer se aceita ou não aquela medida provisória, ou se devolve. Devolveram agora uma aí da questão das fake news, você está lembrado. Então, esse já é um sistema de fiscalização de um poder pelo outro, para que um não usurpe a função do outro, justamente. No que diz respeito ao judiciário, existe um bom controle popular, e aí nós precisamos, já vou avançar, provavelmente você vai também me questionar isso, mas existe um bom controle popular em relação ao judiciário. Por quê? A cúpula do judiciário. E também as bases, porque o concurso público, vamos lá, do piso até o ápice da pirâmide do judiciário, você tem a participação pública. Concurso público é concurso público. Qualquer um se inscreve e vai lá por meritocracia e consegue passar num concurso e, portanto, ser investido na função de juiz, né? Os tribunais têm lá também, os juízes são promovidos para subir para o tribunal. 2/5 dos tribunais são compostos por indicações da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério Público, né? Mas vamos dizer, 3/5 são de concurso, 2/5 são do MP, os outros 2/5 da OAB, que também passa por um escrutínio na OAB. Eu fui conselheiro seccional aqui da OAB em São Paulo, também passa por um bom escrutínio, uma boa votação entre os representantes eleitos pela classe, né? Então, você também tem escrutínio popular aí. Os cargos para ministros de tribunais superiores, e vou me concentrar mais no Supremo, para não falar do STJ, para não falar do TSE, mas o do Supremo, especificamente, e a lógica é mais ou menos a mesma, é uma indicação política salvo as composições específicas do TSE, né, e as vagas já destinadas para o STJ, que tem que ser de advogados ou de desembargadores dos TRF, dos TJ, mas vamos falar do Supremo. O Supremo, quem indica é o presidente da República. Quem é o presidente da República? Ele foi votado por nós, pelo povo. Já tem um escrutínio popular aí. Nós não indicamos direto, mas indicamos elegemos quem indica. E, ademais, quem sabatina também é o Senado. Quem são os senadores? Foram escolhidos por nós, povo. Então, é um critério de controle popular, controle
tanto por né, uma composição que é feita por intermédio do Executivo com o aval do Legislativo para compor a cúpula do Judiciário. Então, esses mecanismos de interação e controle entre os poderes são os chamados checks and balances, né, os freios e contrapesos, que existem no Brasil, como eu acabei de ilustrar, porém, Neumann, já encerrando aqui essa minha resposta, podem ser aperfeiçoados. E é esse o ponto, talvez, que a gente traga de inovação neste artigo a que você se refere. O senhor se referiu aos casos dos quintos. Infelizmente, esse conceito está invertido no Supremo. Eu escrevi recentemente, acho que há 2 anos, um ano e pouco, no ano passado, talvez, um artigo no Estadão, na página 2 do Estadão, mostrando que o Supremo só tem 2 juízes de carreira. O Luiz Fux, que é um juiz estadual, da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Uhum. E a juíza Rosa Weber. Rosa Weber, do Trabalho. Da Justiça Trabalhista, lá do Rio Grande do Sul. Agora, em ambos os casos, todos com relações políticas. No caso da Rosa Weber, relações com o PT, no Rio Grande do Sul, e, no caso do Fux, relações com a família Cabral, que governava o Rio à época. Então, o Supremo inverte a lógica da promoção que o senhor vinha se referindo. O cara é concursado para juiz, depois ele passa por critérios técnicos para ser desembargador, para ser conselheiro, para ser desembargador, e até o STJ, a gente ainda pode considerar um certo equilíbrio. Agora, 9-2 no Supremo, sendo que os 11 são indicações políticas e só 2 são juízes, é uma distorção. O senhor, como advogado, deve concordar comigo que o juiz pensa como juiz, era preciso ter muito mais juiz no Supremo. Como é que faz para ter mais juiz no Supremo? Eu só vejo um jeito, usar o mesmo critério de baixo. Porque eu tenho aqui para lhe colocar em seguida, mas primeiro o senhor vai me fazer, por favor, uma observação sobre essa questão dos 9-2, né? Eu não fiz agora, recente, agora, para a gente conversar a conta certa, mas basicamente o Supremo é composto por burocratas, eu até usei a expressão maçanetas, né? O Gilmar Mendes era maçaneta dos tucanos, o Dias Toffoli é maçaneta do PT. O Dias Toffoli nunca foi, como o senhor, advogado para ter cliente. Toda a vida dele, a clientela dele era o PT. Eu sou muito amigo do Paulo de Tarso Venceslau, que frequentava uma pizzaria na qual ele era garçom no começo da vida, e acompanhou isso. Ele começou como advogado do Zé Disseu, na Assembleia, e nunca teve outro cargo na vida que não fosse cachorrinho do PT. Então, aí vem de todos indicados por governos altamente comprometidos com a política. Como é que faz? Não, primeiro, eu queria saber se o senhor acha que eu tenho razão em achar que é uma distorção no julgamento de um plenário que é controlado por advogados, grandes advogados, como, por exemplo, o doutor Luiz Roberto Barroso, ou advogados medíocres, como o doutor Cássio Nunes Marques, e o próprio Toffoli, né? Ou procuradores de carreira estatal, como Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, né? E poucos juízes para influir ali na decisão final, na contagem aritmética. O senhor concorda com a minha dúvida ou o senhor acha que isso é bobagem? Não, não é bobagem em absoluto. Assim, na verdade, o que eu acho que eu quero responder a tua pergunta, mas eu parto de uma premissa mais ampla, se você me permite, Neumann, porque todas as classes têm pessoas que são mais, vamos dizer assim, que têm uma dedicação maior e outras que têm uma dedicação menor, né? Eu acho que é humano isso. O concurso público é um filtro? É um filtro. Indiscutivelmente é um filtro.
né? É um filtro. Não, quanto à questão do concurso, eu concordo com você. Eu acho que o concurso público ele é um filtro. Agora, ele é um filtro que te garante a perenização daquela conduta, vamos dizer assim, esperada, ou ele é um filtro que, vamos dizer assim, é temporário? Porque, veja só, você se referiu, eu não vou nominar nenhum ministro, tá? É uma questão interna minha aqui. Não é o meu caso, eu não sou vou jornalista, nominar. o senhor não pode. Eu queria dizer o seguinte, mas há ministros que vêm de outros concursos públicos, a Advocacia Geral da União, a própria Procuradoria do Estado. Então, se tiver gente de concurso, e com certeza teus ilustres ouvintes que cá estão, né, certamente tem gente que está prestando concurso, ou gente que prestou concurso, sabe que um concurso para essas carreiras também não é fácil, não. Né? Então, assim, está 9-2 em relação à magistratura, mas tem mais concurso público aí no Supremo. Tem mais gente de concurso público aí. Tá? Então, assim, o concurso público é um filtro, e eu estou querendo concordar com você. Eu não estou. Eu entendo a tua pergunta e me sensibilizo e concordo, inclusive, que o concurso é um filtro. Eu só me permito, Neumann, fazer um raciocínio um pouco mais amplo, no sentido de que é o seguinte: além do concurso público, né, não só para a magistratura, mas para outras carreiras, ou eventualmente um advogado que tenha, né, eu também não estou fulanizando, mas advogados com atuação, etc. e tal, uma atuação destacada também merecem ir para a Suprema Corte. Né? Às vezes, advogados jovens também podem ir para a Suprema Corte. O grande ponto, estou só esperando você me perguntar, não quero dar spoiler, eu quero que você me pergunte e eu vou responder, é que eu acho que a gente tem que acoplar outros mecanismos, né? E eu posso ilustrar-los, estou esperando você, mas antes eu quero me perguntar. Eu quero te dar um exemplo de um juiz do Supremo que chegou a decano e que nunca fez um concurso. O doutor Marco Aurélio Melo, ele foi nomeado para o Tribunal do Trabalho, no Rio de Janeiro, por influência do pai, que era um representante comercial, na época da ditadura, e teve a vaga para ser preenchida, esperou um ano para o João Figueiredo, que foi o último presidente militar, esperar ele completar 35 anos. E aí o nomeou. Aí ele o nomeou para o Tribunal Superior do Trabalho. Ele era do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, nomeado pelo pai, por influência do pai, foi promovido para o Tribunal Superior do Trabalho e foi nomeado para o Supremo pelo primo e amigo de infância Fernando Collor de Mello. E eu sei disso, porque eu sou amigo pessoal do Bernardo Cabral, que foi o ministro da Justiça na época e que lembrou o seu nome para o próprio Collor, para nosso desglau. Então, eu só queria lhe dizer que, pelo menos, a exigência do cara ter sido concursado podia ter também. Mas eu concordo que há uma coisa pior e que funciona contra, que o senhor se refere no seu artigo logo de saída, que é a questão da duração do mandato. Não tem o menor sentido um juiz do Supremo ter um mandato vitalício. Isso é uma coisa absurda, até porque, antes disso, eu queria lhe lembrar que o peso e contrapeso não funciona em relação ao Supremo. O Supremo não tem nenhum contrapeso. O Supremo faz o que ele quer, decisão monocrática, decisão... Não tem ninguém que fiscalize o Supremo, assim como não tem ninguém que fiscalize o Ministério Público Federal, graças à Constituinte, à Constituição de 1988. Então, eu acho que eu gostaria que o senhor tocasse nesse ponto, porque o senhor toca nesse ponto logo no começo do seu artigo, O Povo e o STF, no blog do Fausto, no Estadão, e que eu acho que é fundamental, não tem sentido nenhum ministro do Supremo ter mandato vitalício. Muito embora a Suprema Corte tem, né? O juiz da Suprema Corte é vitalício. Vamos lá. Vamos lá. Você me faz duas questões. Eu até anotei para a gente não deixar de falar de nenhum. Você me fala da questão do MP não ter fiscalização, eu comento isso
daqui a pouco, ou posso comentar já. Vamos falar do MP primeiro, para falar mais alongadamente do Supremo. O MP, na verdade, tem controle, sim. Tá? Hoje a gente tem o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi uma ideia concebida na Emenda 45, né, pelo então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que concebeu tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo. Inclusive, eu sou advogado de diversos procuradores da República, né, entre os quais os que integraram a Operação Lava Jato em Curitiba e também em outras localidades, e eles sofrem constantemente reclamações do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão que é composto, inclusive, por pessoas de fora do MP, escolhidas pelo Congresso, tem lá uma composição externa, interna e externa, mista, como o CNJ também tem, que é o Conselho Nacional de Justiça. São órgãos que fazem um controle bom ali da atividade do Ministério Público. Mas eu concordo que o Ministério Público, em muitos aspectos, vai fazendo as coisas e depois pode fazer coisas muitas vezes corretas, mas também muitas vezes com as quais a gente não concorda. Mas já há esse mecanismo de controle. Mas o que eu acho que é o objeto central da nossa conversa, né, Neumann, e aí eu quero realmente falar com muita tranquilidade com você, e fico muito grato a você por ter a sua sensibilidade pescado esse ponto tão relevante, que é um aperfeiçoamento ao nosso sistema de pesos e contrapesos que a gente propõe para o Supremo Tribunal Federal. De novo, você diz, o sistema de freios e contrapesos não funciona para o Supremo. Tem todo esse controle na entrada, mas não tem um controle na saída e no durante. Né? Eu acho que esse que é o ponto. Porque a gente pode ficar aqui debatendo horas o melhor critério de entrada, se é por concurso, se quem fiscaliza quem, etc. E tal. E agora, o que a gente percebe na insatisfação popular são determinadas posturas do Supremo e que talvez estejam acontecendo porque existe também uma sensação de poder ilimitado. Então, nós precisamos pensar num mecanismo, e aí a ideia mesmo de um prazo para exercício do cargo de ministro Supremo, para que depois a coisa não haja uma concentração ilimitada de poder. Quero só voltar num ponto. Nas democracias, alguém vai errar por último. Isso é uma escolha dentro do modelo do Montesquieu. Quem erra por último nas democracias? É o Exército, como se propôs por aí? Claro que não. O Exército não é nenhum poder. Quem manda no Exército são civis. Houve agora, com a Constituição de 88, criação do Ministério da Defesa, sempre ocupado por civis, né, à exceção do momento atual que a gente vive, mas são civis. Os militares não estão dedicados às questões que dizem respeito à política. A política é dos civis. Né? Pois bem, se o Supremo, então, tem a prerrogativa de errar por último, porque é quem dá a última palavra, é quem, de acordo com a Constituição, tem incumbência de guardar a própria Constituição, então o Supremo vai errar e acertar por último. Errar ou acertar por último. Né? Agora, o que acontece? Isso confere aos julgadores do Supremo um poder absolutamente ilimitado e isento de qualquer censura? Não, entendemos que não. Por quê? O que aconteceu? Em 2015, houve a aprovação da PEC da Bengala. Você lembra disso, né? Claro. Estenderam de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória para os ministros supremos. Então, o que isso quer dizer? Se a idade mínima para indicar é 35 e a máxima é 75, o sujeito tem 40 anos para ficar no Supremo. 40 anos. Quem no Brasil tem poder por 40 anos? Ninguém. Então, o que é importante aqui, e aí que eu realmente fico muito feliz com a tua iniciativa de me chamar aqui
falando abertamente para o teu público, o seguinte: a gente fica olhando o critério de entrada, mas não está olhando o critério de saída. Ninguém pode ficar 40 anos com poder ilimitado na mão, sem nenhum controle em cima. Então, o sujeito é indicado com, não vamos dizer 35, é indicado com 40. Ele vai ficar 35 anos com a caneta na mão, Neumann. É muito tempo, para o bem e para o mal. Pode ser um excelente juiz, pode ser um juiz que não é excelente. É muito tempo, é mais que uma geração. Não está correto isso, né? Então, a gente sugere, por uma parametrização com o maior mandato que existe, que é o mandato de senador, a limitação por 8 anos para o exercício de cargo de ministro supremo. Então, vamos lá, faz o exercício comigo. O sujeito entra com 40 anos, tá? E fica 8. Desce para a planície com 48. Ainda tem muita satisfação para dar para a sociedade. Quem vai fazer o controle final? A própria sociedade, né? Como é que foi a conduta? Como é que vai ter aceitação dessa pessoa depois aqui embaixo, entre os pobres mortais, né? Agora, se o sujeito sai com 75, ele não deve satisfação mais para ninguém. Eu não estou falando que 75 não é jovem, tá? É jovem. Eu estou falando profissionalmente, né? Eu estou falando por uma carreira tão extenuante que a carreira, essas carreiras jurídicas assim, né? E vai ter que dar satisfação para a sociedade. Você é um jornalista consagrado. Acho que você deve ter uns 50 anos. Mas quando você tiver uns 70... 70. Então, pô, você está entendendo? Onde é... Mas não parece. Mas, Neumann, você está entendendo o que eu estou querendo falar? Eu estou querendo dizer o seguinte... Além do mandato de 8 anos, eu não me lembro de ter visto isso aí no seu artigo que eu li domingo, né? Mas eu não acho que... Ali naquele espacinho do artigo, o senhor se lembrou disso. Mas ministro do Supremo devia ser proibido de exercer qualquer atividade. Qualquer. Não é atividade de advogado ou de professor, não. O Supremo é o máximo, é o máximo da remuneração. Não tem sentido o ministro do Supremo ter escola superior particular, voltar para o escritório de advocacia. Não pode. Assumir o Supremo é quarentena definitiva na vida, é o que eu acho. Agora, a minha questão, que vai aí para a duração do mandato e para essa proibição de qualquer atividade, uma quarentena definitiva até a morte, isso aí vai exigir um esforço político enorme. O senhor acha que só a sua ideia de reduzir o mandato para 8 anos é execuível? Plenamente execuível. Realista? Plenamente execuível. Olha, vou te falar. E te digo mais. Na Alemanha são 10 anos. Depois volta para a iniciativa privada. Faz uma quarentena de 2 anos. Né? Não pode advogar. Quarentena até a morte, doutor. Como for. Eu não quero lesar o erário. Mas vamos lá. Vamos falar dos outros modelos. Vou falar o prazo, que é o mais importante aqui. O prazo. Qual que é o prazo? Na Alemanha, 10 anos. Na França, 9 anos. Na Espanha, 9 anos. Em Portugal, 9 anos. O Marcelo K. aqui está inventando a roda ou nós estamos querendo avançar? Né? Mas o Supremo americano... Meu maninho, o Supremo americano não julga 1000 casos por ano. 1000 casos, teses abstratas com aplicação individual no caso concreto, mas são teses. Eles concedem o writ of certiorari e avocam um processo, e ali eles fixam balizas. A função do Supremo americano, meu caro Neumann, é uma função complementar à do legislativo. Ele é um órgão judiciário, mas com uma função legislativa. Por quê? Diferentemente da gente aqui. Lá, nós estamos indo para esse modelo, mas ainda não fomos. Seguimos aqui a tradição europeia continental. No common law, é precedente. Então, eles são legisladores. É diferente. É diferente. Então, lá tem uma tradição, é vitalício. Os Estados Unidos é um modelo para tudo para a gente. Vamos olhar os outros países também. França, Alemanha, Itália e Portugal. Espanha e Portugal, desculpe.
eu acho muito boa a sua ideia do mandato. Eu acho que ela não acaba com uma das críticas que eu faço ao sistema Mas resolve brasileiro. bem, viu? Mas o mercado persa, eu sempre cito aqui nos meus artigos, nos meus comentários, o mercado persa das indicações de ministros do Tribunal de Justiça para cima, né? Mas, pelo menos, diminui o prazo da troca de favor. Quer dizer, eu acho que já é um grande avanço, uma grande modernização, a redução do prazo, porque uma coisa é você comprar uma cadeira no ministro de um Supremo por 40 anos, outra coisa é por 8, né? Mas, Neumann, deixa eu te falar uma outra coisa, que eu estou pensando no que você falou. Não sei como é que nós estamos de tempo aí, mas eu estou pensando no que você falou. Ah, não, depois remuneração eterna. Eu, em princípio, acho que isso não é necessário. Porque, veja você, ministros de Estado, ministro da Fazenda, quarentena de 6 meses, depois um amigo, iniciativa privada. E por que eu acho que é legal eu voltar para a iniciativa privada? Porque depois vai ter que prestar satisfação para o mercado. Mercado de trabalho pode dizer se vai aceitar essa pessoa ou não. Não vai ter mesada do governo, não. Vai ter o escrutínio popular aqui. Quer desincompatibilizar? Fica 2 anos lá ainda impedido de advogar, ainda recebe, sei lá, 3/5 da remuneração, vai desmamando, depois iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, Neumann, desculpa, eu não quero discordar de você, estou aqui para aprender, mas a iniciativa privada... Quem está aqui para aprender sou eu e os nossos inscritos. Para com isso. Mas a iniciativa privada vai ser o escrutínio. O escrutínio. Olha, pensa, ministro de Estado fica 6 meses fora. Outra ideia sua que eu aprovo e aplaudo é a redução da abrangência do fórum qualificado. A qualificação do... Como é que chama? Foro de prerrogativa. Foro de prerrogativa por função. Então, isso tem que acabar. Isso não faz sentido nenhum. Ao contrário. Isso daí... Devia ser o contrário. Em 88, a ideia era preservar uma institucionalidade para que alguém não ficasse propondo uma série de ações lá, uma aqui, cada uma em cada lugar, para fazer uma perseguição em cima de alguém. Poxa vida, hoje em dia nós temos tecnologia, nós temos comunicação, nós temos mecanismos para... Isso não pode virar uma panaceia ou um escudo, melhor. Vamos usar a palavra escudo. E aí o foro é de parlamentares, né? Todas as autoridades que frequentam. Não se imaginou em 88 que esse foro ia ser tão movimentado, sabe, Neumann? Essa é a verdade. Agora nós estamos em 2021, tem que mudar isso daí. Isso não pode ficar desse jeito mais. Em vez de reduzir, eles estão aumentando. Cada dia. Agora, por exemplo, eu acabo de ver um noticiário que o Flávio Bolsonaro, que se elegeu senador no Rio e elegeu o pai presidente da República, criticando o foro, está agora defendendo o foro, porque o defende nos processos do Ministério Público do Rio de peculato. Quer dizer, a chamada legislação em causa própria. Certo? O senhor escreveu no seu artigo, lá no Fausto, a crítica mais pertinente que detectamos diz respeito a um enterro nada solene da Operação Lava Jato, alteração abrupta de sua jurisprudência acerca de competência e o reconhecimento de suspeição do magistrado em sede de habeas corpus. Eu estou fazendo aqui uma leitura importante para não tomar muito tempo. A partir da utilização da prova ilícita, nada de exculpatório sobre os fatos julgados nesse julgamento. Eu acho que esse julgamento que está absorvendo o Lula e condenando o Sérgio Moro é um dos maiores absurdos do direito internacional desde o Código de Hammurabi, na Babilônia. E o senhor resumiu muito bem nesse parágrafo, porque eu acho que o ponto realmente fulcral é a demissão do Sérgio Moro do Ministério. É a nomeação do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Considero um erro terrível do Sérgio Moro ter aceitado ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, mas é um erro difícil de você não cometer,
porque, como me dizia o Tancredo Neves, que era muito amigo meu, o mais fácil do mundo é você convidar alguém para o governo. Você manda um sujeito fardado num carro oficial, no banco de trás, todo cheio de dragona, e o cara chama e diz assim, olha, você não pode recusar, você vai servir o Brasil. De qualquer maneira, é aí que eu acho que a coisa toda virou, porque a demissão do Sérgio Moro para a interferência na Polícia Federal, que era uma polícia de Estado, o Márcio Tomás Bastos tentou transformar numa polícia partidária, mas não conseguiu. Agora está conseguindo, o Bolsonaro conseguiu transformar a Polícia Federal numa polícia pessoal, familiar, clânica, o que é uma vergonha na história da Polícia Federal. De qualquer maneira, a extinção da Lava Jato, na minha opinião, eu sei que eu sou, pela redação desse seu parágrafo que eu resumi aqui, o senhor deve concordar comigo, a Lava Jato, essa demonização da Lava Jato é a prova de que o chamado 1000 dias de corrupção do Bolsonaro é a maior mentira que ele já pregou, até porque a estruturação, a calcificação da corrupção através da falta de controle policial e da legislação. O Neumann, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, você sabe que eu sou advogado dos procuradores da Lava Jato. Essa da suspeição do Moro, realmente, a utilização dessas provas obtidas por um hacker, réu confesso, pela prática do crime de interceptação telemática. Eu atuo como assistente de acusação na ação respectiva onde ele está sendo acusado, ele e as demais pessoas, né? Prova totalmente ilícita. Como é que você pode usar uma prova ilícita para anular um julgamento dessa maneira? Além de ilícita, mais que ilícita, imprestável. Nunca houve a aferição de autenticidade dessas provas. Nunca, nunca, nunca. Para você ter a aferição da autenticidade, você precisa pegar o que está no telefone da pessoa com o que foi apreendido lá. Nunca houve essa aferição entre uma coisa e outra. Muitas das pessoas já não têm mais nem conta no Telegram. Elas não reconhecem os diálogos. Não reconhecem. Se não reconhecem boa parte, não reconhece, tem gente que não reconhece nada daquilo. Então, espera aí, né? Então, é ilícita porque foi obtida por um hacker. Imprestável porque não reconhece e não houve uma perícia para dizer o que foi apreendido com o hacker e o que constava do texto que a pessoa digitou, aquilo confere uma coisa com a outra? Não tem essa prova. Além disso, como você bem mencionou aí da leitura do nosso artigo, não há nada de exculpatório. O que é exculpatório? Vamos falar para os teus ouvintes que é importante. Exculpatório é alguma coisa que isenta alguém de culpa. As pessoas que estavam sendo julgadas, essas mensagens, elas reduziram o grau de culpabilidade? Elas apagaram aquelas condutas que estavam sendo julgadas? Não tá. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, para ser bem popular, a inocência do Lula. Se eu falo exculpatório, o que eles estão querendo dizer, o PT está vendendo essa narrativa que o Lula é inocente. Não, o Lula não é inocente. Nada foi provado da inocência do Lula. Melhor, nada foi provado, que as provas não são provas. Então, Neumann, essa decisão, a meu ver, ela foi lastreada em subjetivismo. Mas o sujeito aceitou ser ministro. Não estou usando os diálogos dessas supostas mensagens como prova. Estou usando como elementos de corroboração. É isso. Processo penal como elemento de corroboração. Sim, isso é cínico. Olha aqui. É isso. Eu, com todo o máximo respeito, né, falo de uma maneira enfática, porém respeitosa, não podemos concordar com essa decisão do Supremo, não. O senhor acha que é um caso similar
ao caso da Castelo de Areia, né, com aquela, o Castelo de Areia, segundo a delação do Palocci, o Castelo de Areia acabou porque foi prometido uma vaga no Supremo ao ministro Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, pelo Márcio Tomás Bastos. Na verdade, a Dilma acabou levando o Luiz Fux, e aí diz o Palocci, estão também contestando aí a delação dele, e as delações em geral, né? Foram pagos 5 milhões de reais de propina para que a Castelo de Areia fosse cancelada. E foi cancelada porque partiu de uma denúncia anônima. Quer dizer, se jogaram fora todas as provas concretas levantadas, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público, porque a origem era uma denúncia, e aí descobriram uma firula legal qualquer. Você acha que hoje nós estamos vivendo algo semelhante ao que houve no fim da punição na Castelo de Areia? Neumann, se eu falar qualquer coisa a respeito, eu vou estar sendo absolutamente leviano. Eu não conheço esses fatos, eu realmente não posso me manifestar porque eu não conheço isso, né? Então assim, okay. eu só estou decepcionado, né? Eu acho que a Lava Jato ela representou, né, um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil. Acho que foi histórico. Eu, na segunda-feira, fiz uma live com um procurador muito importante, o Dr. Douglas Fischer, ele que coordenou os trabalhos lá na PGR, junto à Procuradoria-Geral da República na Lava Jato. Fiz uma live com ele na segunda-feira e ele falou o que eu também acho. Ele está certinho, porque ele participou daquele trabalho. Aquele trabalho fica. A gente discutia o passado, o presente e o futuro do combate à corrupção no Brasil. O legado da Lava Jato fica, ele está aí. Só não vê quem não quer. Eu reconheço que é muito delicado o senhor se meter nessa história, mas eu quero só lembrar ao senhor uma coisa que nós não falamos aqui, que é o seguinte: esse tipo de decisão, em que você, pelo menos popularmente, inocenta o réu e condena o juiz, você destrói todo o trabalho e a reputação da justiça de baixo. Quer dizer, é a justiça de cima dizendo o seguinte: a justiça de baixo, na primeira instância não vale nada, a segunda instância não vale nada. Sem dizer que passaram 5 anos confirmando tudo. 5 anos em todas as instâncias foram confirmadas. Não, nada disso vale. Então, a justiça não tem justiça na primeira instância. Os juízes concursados da primeira instância são todos maus julgadores, é isso? Assim, essa é uma sensação, por exemplo, derivada dessa decisão que fica. É uma sensação, fica uma sensação de que existem várias justiças, né? Porque a questão da competência do juízo já tinha sido fixada, ela foi decidida em expedientes próprios. Não vou ficar me utilizando de tecnicalidade aqui, mas ela foi decidida em exceções de incompetência. Isso tudo foi decidido. A questão toda foi dada num habeas corpus, não tem nem contraditório, ninguém nem pode falar contra. Entendeu? Então, realmente é um negócio que fica essa sensação, né? Fica mesmo, né? A gente sabe disso. Eu acho que o desalento todo, eu acho assim, primeiro a institucionalidade, tem que preservar as instituições, não é para dar golpe abaixo e fazer manifestações militares, etc. Isso não é um jogo democrático. Agora, vamos lá, porque justamente essa é a ideia do artigo. Gente, vamos lá, vamos tentar melhorar. Como é que melhora? A gente não vai sair do Brasil. Te amo o Brasil. Sou brasileiro, sou neto de imigrantes que vieram para cá fugindo do nazismo. Eu não vou sair daqui, eu acho que também não vai sair daqui. A gente gosta daqui. O que dá para fazer para melhorar? Então vamos lá. Preciso de você dando vazão a essas ideias, como um jornalista respeitado. Precisamos ter uma ideia, precisamos levar isso para o Congresso, precisamos fazer uma mobilização. Vamos lá, vamos começar pondo prazo. Por exemplo... Me lembra também um caso clássico, aquele, talvez o senhor não possa falar a respeito, mas do engavetamento do caso Alstom. Para não ficar pensando que eu só estou aqui atirando do PT, né? Mas teve o caso Alstom. O procurador Rodrigo de Grandes, aqui de São Paulo, escondeu lá, guardou, esqueceu no armário, e o caso caiu em prescrição e virou mais uma jabuticaba, né?
O Ministério Público de São Paulo agora está tentando pegar o caso do Hospital Sancta Maggiore, mas a verdade é que o caso Alstom envolvia altas autoridades tucanas aqui em São Paulo e foi engavetado, né? Eu até usava uma expressão, doutor Marcelo, que passou, e estou usando agora de novo, passou uma manada de elefante na porta, ninguém ouviu o tropel nem viu a poeira. Nos casos da Operação Castelo de Areia, da Operação Mensalão e da Operação e do Petrolão, né? Que agora está voltando a acontecer, porque eu acabo de ver a notícia que a Agência Nacional de Saúde Suplementar premiou o Hospital Santa Maggiore e a Prevent Senior como grande atuação na área do seguro de saúde. E a respeito do STJ, o que é que muda se nós deixarmos da indicação do ministro do STJ ser pelo presidente, como é hoje, e passa, como é que é? Seria similar à nomeação dos ministros do Tribunal Regional, Federal, dos Tribunais de Justiça, é isso? É um aperfeiçoamento, é uma ideia também. Eu acho que é uma ideia também, né? É uma ideia também. Se é que também não podemos depois pensar, Neumann, de prazo para a STJ também. E prazo também. Não tem que ter prazo também. Quer dizer, prazo em tudo. Né? Prazo em todos. Tudo. Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça. Para os tribunais regionais federais, é concurso. Né? É tudo concurso. Então, eu não sei. Aí não sei. Aí eu preciso pensar. Mas Supremo, na minha visão, com certeza, STJ não tem por que não. Os tribunais aqui, regionais federais e os TJs, aí eu preciso refletir a respeito. Sinceramente, não pensei sobre isso. Preciso realmente pensar. Estava mais focado na história do Supremo, justamente em razão da insatisfação popular, porque é o seguinte, gente, o povo pode até estar sendo insuflado por alguém, mas o povo também sabe das coisas. Aliás, quem sabe das coisas é o povo, meu. O povo pode, infelizmente... A Constituição toda emana do povo. E isso não é uma utopia, porque uma coisa é as pessoas não terem educação formal por uma deficiência de gestão pública do nosso país, por uma vontade política de não investir em educação apropriadamente, até para manter, muitas vezes, até curral eleitoral, infelizmente. Mas, vamos dizer que o povo, ainda que o povo não tenha, muitas vezes, por falta de acesso, educação formal, faculdade, etc., o povo é sábio. O povo é sábio. Pode não ter educação formal, tem sabedoria. Tenho convicção disso. Marcelo, talvez o senhor não possa me responder essa pergunta, mas ela está aqui. Acontece o seguinte, eu sempre defendi que o presidente da República não precisava indicar alguém, como muitos governadores precisam, que a Constituição não exige isso, para o Ministério Público Federal. O Aras está me fazendo mudar de ideia. Não apenas porque o Aras funciona não como Procurador-Geral da República, mas como advogado particular da família Bolsonaro. Não apenas por ele evitar ver o óbvio, enxergar o óbvio, as atitudes antidemocráticas do presidente, etc., como em usar subterfúgios, como que eu vi essa semana. Nesta semana, ele comunicou ao Supremo Tribunal Federal que abriu uma investigação preliminar a respeito do general Walter Braga Neto, que fez uma óbvia ameaça à democracia, dizendo que não haveria eleição, como ministro da Defesa, como chefe dos comandantes militares, não haveria eleição em 22 se não houvesse voto impresso, e já foi negado pela Câmara. Teve até maioria comum, mas precisava da maioria qualificada e não obteve isso no plenário. E eu disse que isso aí é coisa para inglês ver, investigação preliminar, na qual ele, inclusive, disse que
não abriria, quer dizer, que não aconselha o juiz do Supremo a abrir, mas isso põe em dúvida relativa a sua resposta sobre o controle do Ministério Público Federal. Augusto Aras é a prova viva de que não há controle nenhum do Conselho Nacional de Promotores Públicos, do Ministério Público, sobre o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal. E a prova disso é o Augusto Aras, que, aliás, é beneficiário de uma medida errada que o Supremo tomou em considerar a possibilidade de alguém ser, ao mesmo tempo, procurador e advogado, que é outro absurdo que tinha que ter acabado, na minha opinião. Neumann, quando eu me referi à questão do controle, eu estou me referindo ao MP que atua na primeira instância, na segunda instância e até na terceira instância, que é o STJ. Quem atua junto ao Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Realmente, em relação ao Procurador-Geral da República, o critério de indicação é esse mesmo, né? Do Presidente da República com sabatina no Senado. Aliás, o Procurador-Geral foi muito bem avaliado pelo Senado, muito bem avaliado, já teve a sua recondução avalizada pelo Senado, né? Então, assim, por outro lado, agora fixando nessas ideias aqui de aperfeiçoamento de checks and balances, né, dos freios e contrapesos, tem mandato para a PGR, tem mandato. Já é. A PGR é 2 anos, pode ser reconduzido 2 mais anos, 2. mais 2 anos. Então, isto já é um controle. Não é o controle disciplinar que a gente tem no CNMP para a atuação dos procuradores que não sejam o PGR. Mas a limitação de prazo também é uma maneira de controle. É isso que é a essência da nossa colocação. Porque também nós precisamos trazer uma ou duas, no máximo, ideias. Se a gente trouxer 10, 15, 20 ideias, nós não trouxemos nenhuma. É aquela história de que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Aqui nós precisamos trabalhar uma ideia. Essa ideia ela já está presente. Então, eu volto a esse tema central, você desculpa ser repetitivo, mas para a gente ir comparando os cargos, né? Esse já tem, o outro não tem. Pois é, mas aí nós temos um Procurador-Geral da República que está influindo na sucessão do Supremo. Por quê? Porque eu não tenho, doutor Marcelo, nenhuma simpatia por André Mendonça. André Mendonça é um Dias Toffoli menos instruído, menos comprometido ideologicamente. Eu sempre leio aqui um artigo absurdo que ele escreveu na Folha de Londrina, sendo funcionário da Advocacia Geral da União, quando o Lula ganhou a eleição, que ele disse que o Lula era o primeiro presidente vindo do povo no Brasil, sendo que Juscelino Kubitschek era de uma família mais pobre do que a família do Lula, só que se formou médico, era telefonista, e o Lula também foi da elite sindical, não tem uma origem tão popular assim. O pai dele, o pai do Lula, eu escrevi um livro, que sei de Lula. O pai do Lula era também um privilegiado no Porto, né? O senhor sabe que o estivador não é um operário comum, é um privilegiado, uma casta, né? O Lula é de uma casta do Porto de Santos. Bom, de qualquer maneira, eu acho que temos um outro problema grave, e aí não dá para a gente apelar para a modernização. O senhor falou muito na sabatina, todo mundo aí é sabatinado. O procurador-geral é sabatinado, o ministro do Supremo é indicado pelo presidente e é sabatinado, né? Por que o André Mendonça está sendo... Está havendo agora um recorde de atraso na marcação da sabatina pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, em sabotando a indicação do André Mendonça, porque o André Mendonça não fez nunca nenhuma declaração contra a Lava Jato, enquanto que o Aras, que eles querem lá no Supremo, atende àquele interesse comum hoje no Congresso
que é o que eu chamei aqui no começo da nossa conversa, os condenados, os processados, os indiciados, os acusados e os que sonham chegar lá com uma boa propina, lá dentro do Congresso. Então, o Brasil está assistindo, estarrecido esse debate, e eu não queria terminar a nossa entrevista sem... Eu sei que o senhor não vai poder responder essa pergunta, mas eu, pelo menos, quero expressar aqui a minha ideia. Eu vejo um absurdo duplo, doutor Marcelo. Em primeiro lugar, o Davi Alcolumbre, usando o seu poder de presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, enfrentar cobranças do Supremo e não marcar a sabatina para atender uma coisa que nem o presidente da República quer. O presidente já avisou que não vai ser o Aras, mesmo que não seja o André Mendonça. Enquanto isso, o André Mendonça lá, abobado, sem saber o que é que faz, o presidente do Supremo, o doutor Luiz Fux, diz o seguinte: precisamos resolver isso, porque senão vai ter muita decisão aqui empatada. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? As decisões são empatadas, não é por causa do Alcolumbre, não. As decisões do Supremo são empatadas porque o Supremo é dividido, porque o Supremo é indicado por presidentes da República de origens partidárias diferentes. Tem nada a ver com o Davi Alcolumbre, ou com o André Mendonça, ou com o Augusto Aras. E aí, a minha colega Eliane Cantanhede já escreveu um artigo no Estadão hoje dizendo: olha, o Fux tinha razão, já deu empate lá no julgamento de um deputado lá acusado de uns crimes, deu empate 5-5, e não vale aí o indúbio pro réu. Então, eu queria deixar registrado ainda nessa nossa conversa duas coisas, doutor Marcelo. Em primeiro lugar, a absoluta desnecessidade de uma sabatina de cartas marcadas, que atende o interesse de um lado ou do outro. Ou a sabatina que é adiada, sine die, né? Ou a sabatina que já vem prontinha, como essa do Aras e como a de todos os ministros que estão lá no Supremo. Não teve um ministro que tenha sido sabatinado de verdade no Senado. Então, o Senado participa, é cúmplice do presidente da República na indicação de ministros semi-alfabetizados, como Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli, etc. E também de ministros comprometidos, como o Gilmar Mendes, comprometido com os tucanos, Dias Toffoli com o PT, Ricardo Lewandowski com o PT, etc. Além disso, nós temos lá o Supremo dando uma desculpa para o distinto público, que o senhor considera aquele que manda, né, no Supremo. Não, o Supremo está dizendo: olha, nós não podemos mais julgar, porque agora nós temos que ser 11. Não pode ser um número par, porque dá empate. Eu acho isso aí o cúmulo do desrespeito ao cidadão que paga os mais altos salários a esses cidadãos todos. Supremo, senador. Como é que a gente resolve isso? Prazo. Prazo, meu amigo. Prazo. Pode ter certeza que vai ser muito... Porque é o seguinte, se o Supremo é uma corte de análise da Constituição, de guarda da Constituição, tem os seus precedentes, tem que fixar, tem que obedecer aos precedentes que ele mesmo fixou, prazo. As pessoas vão ter mais oxigenação, mais gente vai participar e vai ser um tribunal de aplicar aquelas premissas. Melhorar, pensar o país, né? Mas oxigenar o tribunal. Tenha certeza que dividido não estará. Vai estar oxigenado, vai ter novas ideias, novas pessoas, pessoas que sabem que vão voltar para a planície, que sabem que vão ter que dar satisfação para a sociedade, que sabem que vão sair às ruas e não vão, sabe? Poxa, infelizmente, determinados ministros supremos, se saem às ruas, são hostilizados. E isso é algo que não está correto, não da parte dos que hostilizam ou do que é hostilizado, mas é a situação, né? Alguma coisa não está funcionando bem, precisamos mudar isso. Essa é a verdade, na minha opinião, né? E aí, o senhor que é amigo do Sérgio Moro, me diz aí, Sérgio Moro vai ser candidato a presidente ou não vai? Assim, essa é uma pergunta que eu acho que ele tá pensando a respeito, né, Neumann? Está pensando a respeito. Eu acho que muitas pessoas querem que ele vá. Muitas pessoas querem que ele vá. Ele é uma pessoa muito conhecida, respeitada.
Eu acho que muitas pessoas querem que ele vá. Ele tá pensando sobre isso. É uma pessoa muito ponderada, vem da magistratura, o magistrado costuma refletir sobre suas decisões e acho que ele está refletindo a respeito disso. Alguma coisa que o senhor gostaria que eu perguntasse e eu não perguntei? Você não perguntou meu time de futebol. Qual é teu time? São Paulo. São Paulino, pô. São Paulino? Olha aqui. Paulino. Eu vou lhe contar uma história. Quando terminou o programa Roda Viva, em que eu fiquei famoso porque eu encurralei o Marco Aurélio Melo, ele saiu, puxou os fios todos, e o Augusto, Augusto Nunes, que era o âncora. Pelo amor de Deus, ministro. Bom, mas assim que ele pôde, ele veio para cima de mim e disse assim: olha aqui, nunca mais eu vou torcer pelo mesmo time que você torce. Não sou mais Flamengo. Olha, doutor Marcelo, eu não consigo deixar de ser Flamengo, mesmo com o Marco Aurélio torcendo pelo Flamengo. Porque eu vou lhe contar, o Flamengo tem me dado os maiores desgostos. Mesmo com esse timaço que o Flamengo tem, Somos sofredores juntos, viu? Os meninos do Ninho incendiados, a luta para contágio de Covid em estádio, dessa diretoria bolsonarista, radical, né? Tudo isso. Eu deixei de torcer pelo Corinthians porque o Lula deu dinheiro nosso para a construção do estádio, que já tinha um estádio pronto, que era o Morumbi. E eu defendi o Morumbi. Faz uma reforma no Morumbi, não tinha que construir um estádio em Itaquera. Pois agora eu já sei que o Corinthians nem dono do estádio é. O estádio, de fato, é nosso, porque foi dinheiro público da Caixa Econômica. A Odebrecht, que seria a dona do estádio, quebrou, quer dizer, não quebrou, mas foi completamente desmoralizada e tal, e hoje o estádio é do povo brasileiro. Faz o quê? Eu sou o dono do estádio e não consigo ir lá. Mas eu não consigo deixar de ser Flamengo. É uma miséria, é uma coisa. O time do coração é o time do coração, não tem jeito. A gente sofre, eu também sofro muitas vezes com o meu time, mas vamos lá, né? É igual o Brasil, tem que lutar por ele. Nós tivemos um ídolo em comum, eu falei isso para ele, eu entrevistei aqui no programa que eu tenho, Dois Dedos de Prosa, o Gerson de Oliveira Nunes. Foi meu primeiro ídolo no futebol. O ídolo do meu pai era o Dida. O meu, o Gerson. Aí o Gerson foi para o Botafogo e tal, e terminei vendo o Gerson em muitos jogos aqui em São Paulo, pelo São Paulo. Aí ele, muito legal. Luiz Barbosa, que foi diretor do São Paulo, grande autor de novela da Globo, participou da contratação do Gerson, e aí me contou uma história boa aqui para encerrar o nosso papo, agradabilíssimo, o que agradeço muito. O Gerson, com o Henri Aidar, que era o presidente do São Paulo, o Laudo Natel, que era o governador do estado, e o Benedito, que era diretor do São Paulo, e na época já um autor de novelas famoso. Aí o Gerson disse: olha, eu quero avisar a vocês que eu não vou parar de fumar. Maravilhoso. Doutor Marcelo, muito obrigado, hein? Foi um prazer estar com você. Imagina, recíproco, você é uma simpatia e eu sou seu fã. Conta comigo aí, vamos conversando. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado a todos que nos ouviram aqui. Valeu. E obrigado ao Fausto Macedo. Esse é um craque também. Vocês são dois craques. Obrigado. Abração, Neumani. Valeu. Um abraço grande.